Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, saindo do módulo 2 e entrando no módulo 3, dos dois módulos mais densos do curso, sendo que o módulo 3 de fato é o módulo mais denso e a parte mais densa do módulo 2 é essa que ficou para agora. Justamente por isso eu quis gravar esse vídeo em vez de abordar esse conteúdo em sala, ali no momento do nosso encontro ao vivo. Primeiro, porque o nosso encontro ao vivo de fato é um momento para troca e um momento de construção, um momento de ação, e ficar muito tempo, mais do que o necessário, explorando conceitos, talvez não seja o melhor uso do tempo de vocês. E segundo, porque como vocês vão ver, esse não é um conteúdo simples. Talvez um dos maiores dilemas que eu enfrentei desde que me profissionalizei como professor seja justamente esse aqui: o de fazer a coisa fácil e fazer a coisa certa. Porque fazer a coisa fácil é fazer mais do mesmo. É virar até a segunda, terceira página no assunto VMO ou PMO. Fazer a coisa certa é tocar nos assuntos difíceis. E, particularmente, nenhum curso ou material que eu tenha visto chegou nesse nível que a gente vai chegar no módulo 3. Há espaço para aprofundar ainda mais, no entanto, isso eu já penso que deva ficar para um curso avançado. Aí já é de fato algo muito específico. Se nós conseguirmos fazer o básico bem feito, estaremos absolutamente no caminho certo em relação a trabalhar valor, trabalhar o conceito de valor, ter a percepção e a mensuração da geração de valor. Então eu optei, como normalmente opto, em fazer a coisa certa, em vez da coisa fácil. Porque quando tomo a decisão contrária, na maior parte das vezes eu me arrependo. Então, o que implica fazer a coisa certa aqui? Trazer um vídeo com uma profundidade teórica maior. Para alguns de vocês, esses conceitos são velhos conhecidos. Vocês já trabalham com isso no dia a dia, ou têm uma formação em finanças, e de alguma forma já lidam com gestão de portfólios numa maturidade bem maior. E se for o seu caso, esse vídeo é totalmente desnecessário para você. Você pode vir direto para o terceiro encontro, tá absolutamente tudo certo. Eu recomendo só que você dê uma olhada no texto, para ver se tem alguma coisa para relembrar. O segundo público é um público que conhece os termos que estão aqui, ou com alguma profundidade, ou só de nome, mas nunca de fato trabalhou com isso. E para você que está nesse segundo público, talvez esse vídeo seja um pouco mais desafiador, porque aqui a gente vai levar esses conceitos à prática em estudos de caso e conectando com o que nós vimos nos dois últimos módulos. E um terceiro público é o público que nem conhecer esses conceitos vai conhecer. Talvez tenha ouvido falar de alguns desses termos, mas nunca detalhou uma fórmula ou nunca, de algum modo, usou isso, mesmo que ali estudando. E para vocês isso vai ser muito mais desafiador. E o que vai requerer de vocês nesse módulo? Persistência e saber que o objetivo não é aprender tudo nesse vídeo. Mas como eu disse para você no módulo anterior, deixar um espaço para você pesquisar. Deixar um espaço para você aprofundar. E ferramentas para isso eu vou te dar. Por exemplo, o próprio oráculo do Leão e da Leoa, que estarão treinados nisso para esclarecer dúvidas suas. Então você não está sozinho nesse processo. Se você era o terceiro grupo, que nunca ouviu falar nisso, e ainda é de um subgrupo, que é o subgrupo que tem medo de matemática, ou que não tem boas memórias de cálculos, e fica tranquilo, porque terá ferramentas e se permita avançar esse passo. Esse passo é muito importante, tanto para o seu PMO, quanto para o seu desenvolvimento profissional e quanto para o amadurecimento da gestão de projetos no país. Então é de suma importância se permitir avançar num módulo um pouco mais complexo do que é esse. Feito o disclaimer, para que você não abandone, para que você não desista, para que você se permita, mesmo que você não entenda nada desse vídeo, vir no próximo encontro e saber que o conhecimento às vezes demora um pouquinho para solidificar, pode parecer que você não entendeu nada, mas você está entendendo e de repente vai cair uma ficha ali e você vai falar, nossa, agora eu entendi. Portanto, se permita vir, beleza? Para poder gravar esse vídeo, eu não consegui trabalhar com slides, porque de fato são conceitos que tem muito texto, tem muito detalhe, né? Então, a melhor forma de trabalhar esses conceitos é por meio de uma apostila, que é justamente o que você vai receber junto com esse vídeo. E o objetivo desse vídeo aqui é explicar para você o que está na apostila, de forma a não ser cansativo,
mas te dando uma orientação inicial de como você deve usar esse material e o que você precisa saber para o nosso próximo encontro. E também, claro, conectando os assuntos que nós vimos no passado. Por exemplo, nós partimos de uma visão de valor, né? O que a gente entende como valor? Identificar o segmento de cliente que você vai atender, mapear quais são as tarefas ou os jobs to be done que essas pessoas fazem, identificar quais são as dores e ganhos que essas pessoas têm nesse processo e desenvolver funcionalidades, seja para o seu escritório ou dentro do seu projeto, para o produto que seu projeto vai gerar, para diminuir as dores e potencializar os ganhos. E se você conseguir diminuir as dores e potencializar os ganhos dos seus clientes enquanto eles estão tentando fazer um job to be done, na percepção do seu cliente, você terá adicionado valor para ele. Então, um PMO de valor é aquele que faz isso, que seleciona as suas funções com base nas dores e ganhos das pessoas que está atendendo. Da mesma forma, um projeto de valor, que vai gerar valor, é aquele projeto que o produto que o projeto está construindo vai resolver dores ou potencializar ganhos de pessoas que querem fazer um job to be done. O problema começa a se apresentar quando nós temos mais de uma opção para resolver aquela questão. Vou exemplificar. Imagina você, olhando aqui para o nosso mapa de valor. Você tem as tarefas que o seu cliente vai fazer e aqui você tem o seu produto ou seu serviço que vai atender a essas tarefas. Enquanto a pessoa faz essas tarefas, ela tem dores e tem ganhos. Vamos trazer um exemplo? Imagina só que você vai fazer um produto que será uma plataforma de ensino. Como, por exemplo, Pioneira. Vou colocar aqui Pioneira. Quem é o seu cliente? Pessoas que estão tentando tirar a certificação PSM1 de Scrum. Quais são as dores que essa pessoa tem? Quando os materiais não trazem simulados. E quais são os ganhos que ela tem? Quando os materiais trazem a explicação e a fonte das respostas. Certo? Então eu vou desenvolver uma funcionalidade que vai ser um simulado PSM1 que vai resolver essa dor. Mas eu também poderia, em vez de desenvolver uma funcionalidade que é um simulado que vai resolver essa dor, eu poderia entregar simulados em Word ou em PowerPoint com um gabarito para eles. O que seria uma funcionalidade concorrente a essa. E as duas funcionalidades, de algum modo, resolvem a dor. O que acontece é que uma delas pode resolver mais, ou melhorar a percepção de valor, e a outra pode resolver com menor percepção de valor. Uma pode ter um custo, e a outra certamente terá um outro custo. Então, agora que você tem duas funcionalidades para o mesmo produto, para trabalhar a mesma dor, como é que você compara uma com a outra e decide, eu vou selecionar essa em vez daquela e por conta disso? E saindo da retórica, mas de fato comprovando isso com números. É aí que o assunto do nosso módulo 3, 2 e 3 começam a entrar, na seleção. Isso tanto no nível de funcionalidades quanto no nível de projetos. Quando você tem 2 projetos, 3 projetos, 4 projetos que tendem a atender ao mesmo objetivo estratégico, como é que você consegue comparar um projeto com o outro? No nosso encontro, quando a gente tem questões muito tangíveis, é mais fácil. Por exemplo, imagina que o simulado feito ali na plataforma, desenvolvido, uma funcionalidade dentro do meu produto, tenha um custo de R$10.000 para ser desenvolvido. E o simulado feito em PDF tem um custo de R$500 para ser desenvolvido. Agora imagina você que o simulado que me custou 10 mil, as pessoas, imagina que elas estejam comprando, né, pagando por isso. Eu consigo vender, por exemplo, 100 mil de assinatura desse simulado. Já o simulado em PDF, no máximo que eu consigo vender aqui são uns 8 mil de simulados desse tipo. Bom, então aqui eu tenho um lucro de 90 mil. E aqui eu tenho um lucro de 7.500. Qual é melhor? Depende. Se eu tenho os 10 mil na mão para poder fazer
ao investimento, e isso não vai... Deixa eu até tirar a minha câmera para ficar melhor. E isso não vai onerar a minha empresa, talvez a iniciativa número 1 seja melhor. Se eu tenho que emprestar esse dinheiro e tenho juros em cima disso, opa, então aí eu tenho outros custos envolvidos que eu tenho que somar, que são os juros que eu vou pagar. Se eu não tenho muito dinheiro, a alternativa B pode ser a melhor. Então não tem melhor ou pior. O que tem são informações para que eu possa tomar decisões com esses dados, gerar informações por esses dados, tomar decisões sobre qual das opções é a melhor para mim, considerando as minhas condições de investir. E é justamente para isso que alguns métodos têm que ser aplicados. Para que, por exemplo, se tiver juros, como é que eu faço? Se esse dinheiro não está comigo, se eu tenho uma taxa mínima de retorno para poder investir, como eu sei separar uma funcionalidade de outra e selecionar e ter critérios objetivos para isso? E como eu faço quando, por exemplo, não é uma coisa tangível como essa? Isso foi o que a gente trabalhou no nosso último encontro. Aqui tá fácil porque eu sei quanto eu vou gastar e eu tenho uma estimativa de retorno. Mas e quando é marca, satisfação, felicidade dos empregados, engajamento das pessoas? Isso é mais difícil de você medir, mas como nós vimos no encontro passado, há alguns drivers, há alguns direcionadores que você pode aplicar para transformar esses intangíveis em valor monetário. E uma vez que você transforme isso em valor monetário, ele entra como ganho direto do seu produto, serviço ou do seu projeto. Então, o primeiro passo, conseguir trazer para a base monetária tudo que você puder. E lembrando que isso não é uma ferramenta de tomada de decisão. Isso é uma ferramenta de suporte à tomada de decisão. Quem vai tomar a decisão de onde investir, no que investir e no que não investir, é a pessoa que tem a caneta para poder fazer isso. Esses instrumentos, eles só tornam as coisas mais claras para que essa pessoa possa tomar decisões com menos incerteza. Esse é o objetivo, reduzir a incerteza no processo de tomada de decisão. O que nós vimos no último encontro? Que você tem formas de transformar o intangível em tangível. E uma vez que você consiga fazer isso, medir isso como se fosse uma base tangível. E aquilo que de fato já é tangível, como a gente viu aqui, vendas versus custo, tá tudo certo, é fácil de medir, a gente já sabe como fazer. Uma das formas de você comparar, por exemplo, projetos, iniciativas, você pode comparar também, por exemplo, funcionalidades de iniciativas. Você pode comparar projetos, iniciativas como um todo. Por exemplo, é o ROI, ou o retorno sobre o investimento. O nome já é bastante intuitivo e já diz o que a gente quer medir. Para cada real investido em algo, quanto de retorno virá para mim? Eu não vou ler a apostila com você, porque é claro que eu espero que você faça isso até o nosso próximo encontro. Reserve mais ou menos 1 hora para poder ler essa apostila, para passar o olho por ela. Se você tiver mais tempo, é claro que você pode investir mais. Mas 1 hora é suficiente para você poder passar o olho. Aqui eu tenho a fórmula, uma fórmula bastante básica do ROI. Não se preocupe se você não está acostumado com fórmulas ou de repente não tem boas lembranças disso. Mas se você já conhece também, é algo bem familiar, só para você relembrar comigo. Para poder calcular o retorno sobre o investimento, eu primeiro avalio o quanto eu vou ganhar, diminuo o quanto eu estou investindo, divido pelo quanto eu estou investindo e multiplico tudo por 100. Aqui você tem um exemplo disso. Imagina que você tenha um projeto que vai exigir de você um investimento de 100 mil reais e que depois que você implementar, ele vai gerar, por exemplo, uma economia de custos ou um aumento de receita. São duas formas de você conseguir medir ganho, né? De 180 mil. Então você investiu 100 mil e vai receber ou vai deixar de gastar 180. Então o meu ganho financeiro é 180, o custo do meu investimento é 100 mil, dividido por 100 mil e vezes 100, eu tenho aqui 80 mil dividido por 100 mil, corta 4 zeros, eu tenho 8 por 10, 0,8 vezes 100, 80, né? Então 0,8 vezes 100 é igual a 80%. Então o ROI desse investimento, o ROI desse projeto, ou o retorno desse investimento é de 80%, o que significa dizer que a cada real que nós investimos, nós ganhamos R$1,80. É bom ou ruim? É o melhor ou é o pior? Não sei. Isso é para saber se é melhor ou pior, preciso ter outras coisas para comparar e também conhecer a saúde da minha organização, o quanto eu tenho, quanto vai me custar
desembolsar esse dinheiro e assim por diante. Tem uma série de questões que precisam ser avaliadas. Mas do ponto de vista simples, o ROI é esse. Qual é o ponto forte de usar uma métrica como, por exemplo, o ROI? É fácil de entender, principalmente se você vai dar o dinheiro agora e o dinheiro volta na tua mão depois. Porque eu consigo de alguma forma comparar rapidamente. Se eu tiver 3 opções diferentes de investimento, ou 3 opções diferentes de gastar X e receber Y, eu consigo comparar rapidamente uma com a outra, mas lembrando que aqui é um enfoque meramente financeiro. Eu não estou olhando, por exemplo, o risco ainda. Eu estou olhando apenas o cálculo simples. Posso abordar risco junto com isso? Posso. A gente sofistica um pouco mais a análise do ROI. Não vamos falar disso agora, mas vamos falar disso depois. E ajuda a tomar a decisão. O ROI é uma medida que ajuda a tomar a decisão. Qual é o problema do ROI? É que ele, por si, ignora os aspectos intangíveis. A menos que você, no momento que está calculando o ganho, traga os aspectos intangíveis como parte do ROI. O que, convenhamos, é justamente o que a gente viu no nosso último encontro. Como eu consigo incorporar no ROI pessoas, marca, felicidade, engajamento e assim por diante. Outro problema do ROI, esse é o maior problema do ROI, o fato dele não considerar o tempo do dinheiro, ou o dinheiro no tempo. Ele não considera, por exemplo, a desvalorização, se esse retorno demorar muito tempo para chegar. Ele também depende de algumas estimativas. Porque, por exemplo, o ganho financeiro, na maior parte das vezes, é um chute, né? É um palpite. Claro que a gente vai calibrar isso da melhor maneira possível, mas é um palpite. Assim como muitas vezes o custo também é estimado. Então o ROI ele pode, de algum modo, se mostrar ruim quando os fatos se consumarem. Por isso é importante lembrarmos que ele é uma forma, mas não a única forma de trabalharmos com isso. Você vai ver aqui algumas dicas de como podemos, por exemplo, incorporar triple bottom line, algumas coisas legais para nós sofisticarmos um pouco mais o ROI. E aqui você tem um exemplo. Um projeto que tem um custo de 150 mil e um retorno de 300 mil, tem um ROI de 100%. E a mesma coisa para os de baixo. O que eu recomendo para você? Pega aquela fórmula lá de cima, essa daqui. Se você não estiver acostumado com esses cálculos, projeta esses valores nessa fórmula, pega lá o ganho, o custo e o custo novamente, e vê se você consegue chegar nesses mesmos valores que estão aqui. Se você consegue calcular na mão isso daqui. Uma outra ferramenta para suprir, por exemplo, um problema do ROI, que é a questão de não levar em consideração o dinheiro no tempo, é uma que foi justamente concebida para esse fim. Ou o valor presente líquido, ou Net Present Value. O que é o valor presente líquido? É uma ferramenta que ajuda a comparar ou analisar a viabilidade de algo, o valor de algo no tempo, considerando que o dinheiro hoje tem um valor diferente do dinheiro daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Quem é da minha época vai lembrar, por exemplo, no final da década de 80, começo da década de 90, que nós tínhamos a inflação ali a, sei lá, 80% ao dia. Então, as pessoas, por isso a gente fazia compras ali homéricas para guardar em casa, porque no dia seguinte aquilo já tinha desvalorizado, né? Filas, né, para abastecer o carro todos os dias, porque as pessoas, o dinheiro que a pessoa recebia num dia, no outro aquele dinheiro valia menos, bem menos. Isso é uma alegoria, embora tenha acontecido, para um fato que nós estamos tentando representar por meio do valor presente líquido. Então o NPV ele vai me ajudar a identificar quanto o dinheiro no futuro valeria hoje, se for trazido a moeda hoje, ao valor do dinheiro nesse momento. Como é que a gente calcula o valor presente líquido? Fluxo de caixa, entenda que é entrada menos saída. O quanto entrou de dinheiro menos o quanto saiu de dinheiro. Se eu, por exemplo, tive que pagar 100 e entrou 200 no caixa, eu tenho um fluxo de caixa positivo de 100, né? Se você pagou 50 e não entrou nada, você tem um fluxo de caixa negativo de 50.
E isso vai acontecendo de período em período. Então você pode trabalhar com mês, pode trabalhar com ano. É muito comum trabalharmos com ano, mas você pode trabalhar com outros períodos ali e fazer a conversão certa. Para ficar mais fácil o nosso bate-papo, vamos falar de fluxo de caixa tendo período como ano. Então aqui você já tem a taxa de desconto. Entenda a taxa de desconto como o índice que é aplicado no dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho uma inflação ali de X%, esse dinheiro, a cada período, ele recebe essa taxa de desconto. É descontado desse dinheiro esse valor. Então, quantos períodos são? São 10 anos. Em que período eu estou? Estou calculando período 2, ou 3, ou 4. Então, o T é referente ao período que você está. Quanto que eu estou descontando? A 5% ao ano. Então, o meu R é 5%. E naquele ano, especificamente, como está meu fluxo de caixa? Quanto saiu e o quanto entrou de dinheiro. Então, essas variáveis todas eu não preciso detalhar. Tem aqui no documento para você depois conferir. E aqui vale a pena a gente pegar esse conceito, que é a taxa mínima de atratividade. O nome é bastante sugestivo. E o que ele representa? Quando você decide investir num projeto, você precisa pegar o dinheiro da sua empresa e comprar o ativo que você vai precisar para poder fazer aquele projeto funcionar. Bom, ou seja, você tem que desembolsar um dinheiro que está em algum lugar. O fato desse dinheiro estar na sua empresa hoje e sair da sua empresa para entrar num projeto faz com que muitas vezes os acionistas da sua empresa precisem exigir desse dinheiro um retorno mínimo para que eles estejam dispostos, para que eles se atraiam por aquele investimento. Então, para eu tirar o dinheiro daqui e fazer alguma coisa, o mínimo que eu espero receber em troca é tanto. É fácil de você entender se você tiver, por exemplo, um dinheiro numa aplicação e você, de repente, recebe uma proposta de investimento diferente. Se a sua aplicação hoje rende 5%, por exemplo, ao ano, para você conseguir tirar o dinheiro de lá, você quer, no mínimo, 8 ou 7. Porque para tirar por 5 para 6, para correr um risco maior, eu prefiro não mexer. É claro que a taxa mínima de atratividade leva em consideração o risco, e nós vamos falar disso depois. Mas para você entender esse conceito agora, quando a sua empresa tem, de fato, uma taxa mínima de atratividade, ou seja, quando para desembolsar R$1, ela quer receber pelo menos 10% a mais ou 12% a mais, eu utilizo o valor da TMA onde a gente trabalhava a taxa de desconto. A taxa de desconto, ela deixa de ser uma taxa de mercado ou uma taxa qualquer, uma taxa padrão, para ser a taxa que as pessoas da sua empresa, que são detentoras do capital, eventualmente acionistas, desejam receber por aquele investimento. Então, lá em cima, no cálculo do NPV, onde está o R, aqui nós passamos a ter a taxa média de atratividade, porque é justamente essa a taxa de desconto mínima que nós queremos para poder ter o nosso valor de volta, certo? Ou melhor, para investir o nosso valor. Essa é a TMA. Aqui uma explicação e aqui um exemplo prático. Imagine que você tem ali um novo sistema de ERP que você quer implantar na sua organização. Então você vai ter um gasto para poder colocar esse sistema ali dentro. E à medida que você coloca esse sistema, processos vão ficando melhores. A ideia é essa. E você passa a gastar menos com aqueles processos. Então você vai começar a ter um retorno desse investimento por período. Vamos dar uma olhada novamente no nosso estudo de caso ali. Nós temos 5 ERPs diferentes. E o que nós queremos é analisar esses ERPs à luz do NPV. Ou do VPL, valor presente líquido. Novamente, nós não vamos tomar decisão com base em uma única métrica, mas essa é uma métrica boa para você poder tomar essa decisão. A empresa tem uma taxa mínima de 12% de atratividade. Isso quer dizer que para desembolsar algum investimento, ela quer receber no mínimo 12%. O seu objetivo é aplicar o NPV para verificar qual dos 5 projetos oferece o maior retorno acima desse custo mínimo de 12%. Então aqui eu tenho, por exemplo, olha, um caso, tá? De um ERP. Primeiro ano, eu invisto R$500 mil e não recebo nada. No segundo ano, eu tenho um ganho de 180 e um custo de 50, o que me dá um fluxo de caixa positivo de 130. Segundo ano, invisto 220 e recebo 40, o que me dá um fluxo de caixa de 180. E terceiro ano,
260 para 30, fluxo de caixa 230. Qual é a minha taxa média, taxa mínima de atratividade? 12%. Vamos colocar isso aqui na fórmula? O valor do desembolso do primeiro ano está elevado a zero, porque a gente está fazendo fluxo de caixa considerando o primeiro ano como zero. Então aqui embaixo vai dar 1, né? 500 mil dividido por 1 é 500, tudo elevado a zero é 1. 130, que é o segundo ano, que entra de fluxo de caixa positivo. Aqui 12% é a minha taxa média, taxa mínima de atratividade. Período 1, primeiro ano. 12% período 2. 12% período 3, porque são 3 anos de implantação. Aqui eu tenho os valores já calculados. Quanto que deu o meu NPV, ou o meu valor presente líquido desse projeto? Ele ficou em 76.724,22 negativo. Vamos olhar aqui esse caso e os outros. Então, o primeiro ERP deu esse valor negativo. O segundo, perceba que o desembolso é o mesmo no primeiro ano para todos. O que acontece é o fluxo de caixa que vai ficando mais positivo para os outros ERPs. O que faz a gente entender que essas três opções, C, D e E, têm um valor presente líquido positivo, comparado com as outras duas. Quer dizer que elas são as melhores e eu vou trabalhar com elas? Não. Porque pode ser que você não, nesse momento, opte por uma daquelas opções que vão dar prejuízo nos primeiros 3 anos, mas quando você olha o fluxo de caixa para os próximos 5, é positivo e é muito melhor. Ou que a depreciação delas, a duração dessas ferramentas, o suporte delas ao longo do tempo é melhor. Então você vai olhar mais anos para poder tomar essa decisão. Aqui a gente fez com 3 anos, normalmente é assim que se trabalha, 3 a 5 anos. Mas o objetivo principal é você entender como a gente aplicou essa visão de fluxo de caixa, descontando os 12%, que é interessante para nossa organização desembolsar, e vendo o quanto isso vai representar, o quanto o dinheiro trazido a valor presente valeria hoje. E com isso a gente percebe quais das opções são as melhores. Ou qual das opções é a melhor. Aqui embaixo você vai encontrar uma análise detalhada. Isso que eu falei, mas de uma maneira detalhada, e eu recomendo que você consulte, que você avalie isso. O que nós temos logo depois? Uma vez que nós agora já conhecemos o valor presente líquido e já conhecemos o ROI, nós podemos combinar esses dois caras. Porque qual que é o problema do ROI, você lembra? O problema do ROI, ele não leva em consideração o dinheiro no tempo. Então, como eu calculo o retorno sobre o investimento de um projeto, considerando o valor no tempo, o dinheiro no tempo, fazendo o ROI descontado. Esse eu não vou explicar, porque eu já expliquei os outros dois, e essa é uma combinação desses. Eu recomendo que você leia com calma o ROI descontado. Nós não vamos usar ele no nosso curso, mas eu gostaria que você lesse e tentasse fazer um exercício disso. E por fim, nesse estudo de caso, você vai encontrar 2 outros conceitos que são muito importantes. Os conceitos de CAPEX e de OPEX. Eu vou explicar rapidamente e eu recomendo, mais uma vez, que você depois leia com atenção. Quando a sua organização investe em um projeto, esse dinheiro ele sai com alguma intenção ou de aumentar, expandir, investir na sua empresa, ou de manter a sua empresa funcionando com aquilo que ela já tem. Basicamente, é a grande diferença entre CAPEX e OPEX. O dinheiro investido em CAPEX, ou se você preferir, despesa de capital, se refere aos investimentos feitos para aquisição ou melhoria de ativos físicos. Por exemplo, eu vou criar um sistema novo para minha empresa. Eu vou comprar um prédio novo para minha empresa. Eu vou colocar uma televisão de 200 polegadas na minha empresa. Esse ativo, ele vem para somar a estrutura da sua empresa. Então, eu estou investindo, eu estou expandindo a minha empresa. Aqui eu tenho alguns exemplos de CAPEX. O despesa operacional, normalmente, são gastos recorrentes. E isso às vezes confunde, porque parece que tem que ser uma coisa que eu tenha todo ano. Não necessariamente. Eu posso ter de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos. Continua sendo recorrente. E que tem como finalidade manter a operação, o business as usual, né, como se chama, rodando.
Exemplos de OPEX: pagamento de salários, aluguéis que você tem que pagar muitas vezes, licenças de ferramentas que você muitas vezes aluga, as contas de água, luz, telefone, assim por diante. Também treinamento de funcionários para que eles continuem operando bem as capacidades que a sua empresa tem e assim por diante. Por que isso é importante? Porque o CAPEX e o OPEX, como são capitais de origens diferentes, eles têm, na maior parte das vezes, taxas mínimas de atratividade diferentes também. Para eu poder tirar o meu capital, meu dinheiro, e aplicar em CAPEX, eu tenho uma incerteza muito maior. Porque isso não faz parte da minha operação. Isso é uma expansão, isso é um investimento que pode dar certo ou pode dar errado. Ou seja, há mais risco envolvido em CAPEX. Portanto, os acionistas, para que eles se sintam atraídos em investir nesse tipo de investimento, a expectativa de retorno deles, na maior parte das vezes, é maior. Por outro lado, o OPEX, como é para manter as coisas funcionando, normalmente uma melhoria de processo simples, ou um treinamento para a equipe, como eu falei, ou então uma redução ali, uma enxugar determinado processo que não se configure como de fato uma mudança muito grande. Isso, na maior parte das vezes, as pessoas não têm um apetite muito grande por retorno. Olha, vamos investir nesse treinamento, mas o quanto isso vai trazer de retorno? Olha, isso é para diminuir erros. Mas quanto a gente tem de erro hoje? X. Bom, isso vai trazer um retorno de 5%, 3%? Tá bom, então a gente investe. Porque é só para manter funcionando. É para engraxar a. É ruim usar sempre esses exemplos mecânicos, né? Mas é para engraxar a engrenagem, não é para transformar a engrenagem. Portanto, é muito comum, quando nós falamos de CAPEX e de OPEX, nós considerarmos TMAs diferentes. E já que nós falamos de taxa média de retorno de um investimento, é muito importante que você saiba se esse investimento ele está saindo de CAPEX ou de OPEX. Porque, do contrário, eu posso comparar investimentos exigindo deles taxas mínimas de atratividade iguais, mas eles são de origens diferentes. Fala, pera um pouquinho, eu não posso exigir de um OPEX a mesma taxa de atratividade de um CAPEX. Então, muitas vezes as organizações, o que elas fazem? Elas dividem o orçamento e dizem, olha, o orçamento de projetos é tanto para CAPEX e tanto para OPEX. Tanto nós estamos dispostos a adquirir coisas novas, a expandir nossa operação. E tanto nós estamos dispostos a investir em manter a nossa operação funcionando melhor. Isso representa uma divisão muito importante no momento de selecionar os projetos. Porque você vai direcionar, se esse é para CAPEX, eu preciso ter uma taxa de atratividade equivalente àquela que nós esperamos. A mesma coisa quando é para OPEX. Dá uma olhada novamente aqui no nosso estudo de caso do ERP. Então, olha aqui um exemplo de um ERP que vai envolver CAPEX e OPEX. No momento que nós estamos implantando o sistema de ERP, ou seja, ele não existe na nossa empresa, eu tenho custo de aquisição, 1 milhão, a infra, 500 mil, a customização do sistema, 300 mil, antes fosse só isso, a consultoria, 200 mil, antes fosse só isso também, e o treinamento das pessoas. Imagina, você não falou que treinamento é OPEX quando o sistema já existe. Mas quando a gente está usando esse treinamento para expandir, para colocar o sistema, ele entra como CAPEX. Resultado, 2 milhões e 100 é o que eu estou gastando para implantar esse sistema ERP. Agora, à medida que esse sistema faça parte da minha empresa, e aqui, por exemplo, a gente poderia pedir uma taxa mínima de atratividade desse CAPEX de 8 a 10%, ou seja, se esse sistema ERP não for trazer uma economia, um ganho para a gente por economia de 8 a 10%, eu não invisto nele. Para que a gente esteja seguro para investir nele, nós precisamos de no mínimo 8 a 10%. Mas a partir do momento que esse sistema passa a fazer parte da nossa empresa, os custos para poder manter ele, que estão aqui embaixo, suporte técnico, 200 mil, a renovação anual das licenças, 150, melhoria, 100, 80, de treinamentos, olha só os treinamentos de reciclagem, agora eles já fazem parte do OPEX. 530 mil por ano é o que eu gasto com esse sistema. O que me faz continuar gastando esse dinheiro?
Se eu perceber que anualmente eu continuo tendo um retorno sobre o investimento que seja proporcional à taxa mínima de atratividade que eu uso para o meu OPEX. Se ele continua me trazendo um retorno de, sei lá, 3 a 5% por ano, tá bom, eu vou continuar desembolsando. Mas se eu perceber que eu estou gastando 500 mil e eu não estou ganhando nada, ou deixando de perder, importante também, às vezes um sistema ERP você não ganha nada de mas se você tirar ele, você começa a perder. Fazendo esses cálculos, olha, tá valendo a pena manter? Tá. E os projetos de OPEX? O que seria um projeto de OPEX, né? Pode parecer estranho no primeiro momento. Quando, por exemplo, eu vou desenvolver uma plataforma de Learning Management System, um sistema de treinamento, imagina que é uma plataforma pioneira, por exemplo, para colocar ali os treinamentos de ERP para os novos empregados. Novas pessoas chegaram na empresa, elas têm que fazer um onboarding ali, treinando sobre o nosso sistema de ERP. Então eu estou desenvolvendo uma plataforma que vai abrigar esses treinamentos para que as pessoas que cheguem possam utilizar. Isso não é CAPEX, né? Eu estou utilizando essa plataforma para treinar dentro de um sistema que já existe, não está expandindo o meu negócio. Então eu vou ali gastar esse dinheiro do meu OPEX. O que eu espero ter de retorno com isso? É uma expectativa muito menor do que um CAPEX, porque o objetivo não é investir para ganhar no investimento, mas para diminuir custo de treinamento, diminuir erro, essas coisas. E eu estou disposto a investir nisso com uma taxa mínima de atividade bem menor do que normalmente um CAPEX exige. Bom, é um vídeo denso e nós falamos de alguns conceitos básicos. Tem muito mais coisa na sua apostila que eu recomendo que você leia. Nós falamos sobre retorno sobre o investimento, o quanto eu vou ganhar e o quanto eu vou gastar olhando para um investimento específico. É muito mais fácil quando você vai desembolsar hoje e ganhar amanhã, que o dinheiro não fica ali muito tempo parado ou retornando em períodos longos. Falamos sobre o valor presente líquido, que é justamente para casos em que o dinheiro não vem de uma vez, ele vem em ciclos. E esses ciclos podem levar, às vezes, anos. E para tomar decisão sobre esse investimento, eu preciso trazer esse dinheiro, que vai chegar daqui a 5 anos, para o valor presente, para que eu entenda quanto ele vale a hoje. E comparado com o custo que eu tenho hoje, eu também consigo identificar o quanto de fato vale esse investimento, se ele é bom ou não. Falamos sobre o ROI descontado, que eu recomendo que você faça exercício na apostila para poder ver se ficou legal, que é o ROI levando em consideração o dinheiro no tempo, uma mistura de ROI com NPV, ou VPL. E falamos sobre os dois tipos diferentes de carimbos de dinheiro que nós temos muitas vezes para financiar projetos. Os projetos financiados com dinheiro de investimento em capital, CAPEX, e o dinheiro que é muitas vezes investido para despesas operacionais ou OPEX, que serve para manter aquilo que nós já temos. Eu recomendo que você dê uma olhada, porque no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar a fronteira eficiente. E essa ferramenta que você vai ver é uma ferramenta exclusiva. Ela foi desenvolvida com estudos de grandes profissionais do mercado, vamos falar deles também, e criamos uma ferramenta que será disponibilizada gratuitamente para você, para que você possa, com base nesses conceitos e tendo um portfólio de projetos, comparar esses projetos e entender qual é a melhor combinação deles para você. E, novamente, se eu tivesse uma ferramenta como essa, quando eu trabalhava no PMO da Caixa, eu teria tido muito mais subsídio para tomar decisões. E eu não consigo precificar uma ferramenta dessa. Portanto, o nosso próximo encontro vai trazer para você uma visão de projetos. Certamente, se você não chegou a esse ponto de trabalhar fronteira eficiente de projetos, análise de investimento e composição de portfólios, essa próxima hora ela vai ser imperdível. E se você já faz isso, ter uma ferramenta para te ajudar vai ser ainda mais legal. Então eu espero vocês. Assista esse vídeo mais uma vez se você precisar e segunda-feira te espero para a gente continuar nessa jornada. Os próximos módulos serão módulos mais tranquilos. Esse é o ponto alto, que vai exigir mais de você. Então, venha comigo na segunda-feira.